E aí, moçada, tudo bem? Bom, estou aqui com a nossa 11ª aula do Descomplica TCC para falar hoje sobre o básico, o essencial de formatação do trabalho científico. Então, a gente já está aí nas aulas finais, né? São os últimos vídeos da série de Descomplica TCC que eu estou gravando. Então, né, por conta disso, eu deixei esses assuntos aqui que são mais tranquilos e mais simples para essa fase final. Bom, então inicialmente eu gostaria de dizer que esse tema aqui eu não tenho pretensão de exaurir, da mesma maneira que nenhum dos temas dos demais vídeos eu tive pretensão de exaurir a discussão, muito menos nesse. E eu também gostaria de dizer que esse tema aqui ele deve ser tratado por vocês como um tema tangencial, ali, como um tema subsidiário, ele não pode ser o motivo da preocupação de vocês na construção do trabalho científico, como muitas vezes a gente, acompanhando os alunos, tanto de graduação, de pós, nota que eles têm uma preocupação exacerbada com a questão da formatação e não deveria nem de longe gerar essa incomodação toda. Né? Vocês deveriam ter preocupação com construir um bom trabalho científico, né? Ter um bom tema, um bom problema, uma boa discussão e não ficar preocupado aí com a questão de formatação, como na maioria das vezes acontece. Então eu vou falar o básico aqui, fiz algumas anotações até para mostrar alguns exemplos, vai ficar mais fácil do que simplesmente eu ficar falando, então por isso vocês estão vendo a minha tela aí. E a gente vai fazer a discussão de alguns pontos, né? Não vou, já disse, não vou exaurir a discussão aqui, mas pelo menos o essencial que vocês têm que saber, que eu julgo pertinente para a construção do trabalho científico, eu tentei selecionar e deixar nesse arquivo aqui para a gente conversar, beleza? Bom, então vamos lá. Basicamente, tá, o trabalho de vocês ele tem 3 grandes blocos, né? Então tem o bloco dos elementos pré-textuais, dos elementos textuais e dos pós-textuais, tá? Então, a gente tem livros e livros inteiros escritos simplesmente sobre esse ponto aqui, que, enfim, você só tem que saber o seguinte: os elementos pré-textuais são capa, folha de rosto, daí folha de aprovação. Tem alguns elementos aqui que não são obrigatórios, né, dependendo ali da formatação da sua instituição de ensino, pode ser que uma exija, outra não, mas enfim, como regra, tem dedicatória, agradecimentos e epígrafe. O resumo e o abstract são obrigatórios, eventualmente listas, se tiver alguma lista, e o sumário também é obrigatório. Então esses aqui são os elementos pré-textuais, né, alguns obrigatórios, outros não, mas os mais comuns. Os elementos textuais, que a gente discutiu todos eles aqui na série de vídeos que eu fiz, introdução, desenvolvimento, metodologia, ali os procedimentos metodológicos, análise e interpretação dos resultados e as considerações finais. Então esses aqui são os elementos textuais, né, obrigatórios que tem que apresentar, tem que constar ali como regra, né, na maioria dos TCC, salvo um TCC ou outro que, enfim, não tem a interpretação de resultados, seja só uma revisão de literatura ou algo nesse sentido, mas como regra, na nossa área de finanças, eles obrigatoriamente têm esses 5 elementos textuais aqui, conforme a gente discutiu ao longo dos vídeos aí da série de Descomplica TCC. E os elementos pós-textuais, obrigatório como regra para todo mundo, são as referências, e eventualmente seu trabalho pode ter apêndice, pode ter anexos, enfim, né? Pode eventualmente constar alguns desses elementos aqui, beleza? Então, ou seja, é dentro disso que você vai trabalhar. Daí cada item desse tem uma formatação. Então a BNT ela tem regras próprias para, por exemplo, formatação da capa, o tamanho da letra, onde vai negrito, onde não vai, quantos espaços tem que ter, enfim, mas isso aqui também é muito dinâmico, porque dependendo da tua instituição de ensino, pode ter alguma regra específica. Então, enfim, mas são situações básicas, né? Você não precisa ter uma preocupação excessiva em relação a isso. É simplesmente observar o que a BNT dispõe a respeito disso, ou que a sua instituição de ensino, né, exige que seja feito, seja inserido ali na formatação da capa, por exemplo. Né? Então não é algo complexo, é uma questão bastante simples, né? Não tem nenhuma dificuldade. Mesma coisa, folha de rosto, a questão da dedicatória, onde vai, se tem que ter recurso, se não tem. Então, enfim, a ABNT dispõe a respeito disso, as instituições de ensino eventualmente também.
tem algumas disposições nesse sentido, então por isso que eu não abordei cada um desses itens aqui, porque é muito dinâmico, tá? Mas são todos itens simples, tem N modelos à disposição na internet, tem N manuais de formatação de trabalho científico que vocês podem consultar. Então, enfim, não pode em momento nenhum isso aqui gerar uma preocupação excessiva, tá? De novo, formatação de trabalho científico é simples, é uma ou outra regrinha, né? Você tem que se preocupar, tem que dedicar ali preocupação, energia para construir um bom trabalho. Formatação enfim, um aspecto acessório, certo? Muito bem. Então, algumas breves notas aqui da formatação básica do seu texto, tá? Do corpo, efetivamente, do seu trabalho. Basicamente, o que você precisa saber é isso aqui. Você vai usar, preferencialmente, uma fonte Arial ou Times, tá? Que é a regra da maioria das instituições de ensino, tá? No corpo do texto, a fonte vai ter tamanho 12. Beleza? Tamanho 12 como regra. O espaçamento entre as linhas também, ele vai ser 1,5 como regra, daí sem espaçamentos extras, antes ou depois. De novo, isso aqui a instituição de ensino pode exigir uma formatação diferente, mas como regra na ABNT é esse formato aqui. O texto é sempre justificado, tá, gente? Então, por favor, não façam textos alinhados à esquerda, centralizados. O texto ele é sempre justificado, tá certo? É essa coluninha aqui, ó, no Word, para você justificar o seu texto, tá? Então, sempre o texto vai seguir esse padrão aqui. Você vai ter que dar um recuo de início de parágrafo de 1,25 como regra. Alguns manuais falam de 1,5, algumas instituições cobram 1,5, mas a ABNT não especifica isso aqui em termos de, pelo menos a norma, não está expresso que tem que ser 1,25, mas é uma regra, uma convenção, tá? Não é uma coisa absoluta que em todo lugar funciona desse jeito, mas como regra o espaçamento ali, o recuo de 1,25. E daí a fonte de elementos especiais do texto, como por exemplo quadros, tabelas, daí não é 12, tá? Daí é uma fonte 10. Tá? Então, se você está fazendo, por exemplo, o Times, que é a letra que eu estou usando aqui, se eu tivesse, por exemplo, um quadro aqui, o texto dentro desse quadro, ou uma tabela, seria uma fonte 10 e não 12, tá? Que é a fonte do corpo do texto. Também citações com recuo, eu vou chegar nelas ali um pouquinho adiante, mas aquela citação direta maior do que 3 linhas, ela também tem esse tamanho de fonte aqui, tamanho 10, beleza? Muito bem, então isso aqui, enfim, é o que você tem que saber. O seu trabalho, se você souber isso daqui, aplicar isso aqui, você está com 90% da sua formatação feita. Não tem, de novo, que ter uma preocupação excessiva em relação a isso. Formatação da página, o que você tem que saber que a distância ali, o tamanho da margem no topo e na esquerda são 3 centímetros, na parte de baixo e no lado direito da folha, 2. Então, 3, 3, 2, 2. Como regra, tá? Então, isso aqui é o que você tem que saber de formatação de página. Nada além disso. Em relação às citações, então, como eu falei para vocês, a gente tem basicamente 2 espécies de citação. Tem uma citação direta e a indireta. A direta é aquela que você apresenta literalmente o que o autor que você está referenciando disse. Então, você vai citar, ipsis literis, na forma, nas palavras que ele disse, aquilo que você está utilizando, está citando dele. E a gente tem a indireta, que você faz uma apresentação da ideia central do pensamento daquele autor, adaptado com as suas palavras, adaptado a um contexto de análise, não necessariamente nas palavras do autor. Você não está expressando literalmente na forma como ele escreveu. Você está fazendo a sua interpretação, ou a sua leitura, ou adaptando aquilo para o seu texto científico. Eu tenho aqui alguns exemplos. Então, sei lá, você está falando de algum tema, e, por exemplo, sobre o assunto tal, 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 o fulano, o Atílio, que é um artigo real que eu peguei aqui, da Enfoque, lá da UEM, uma revista muito boa, peguei um pedacinho do artigo desse autor aqui, Atílio, do ano 2019, e aqui eu estou fazendo uma citação direta com um tamanho maior do que 3 linhas. Então, vejam, se eu pegasse esse texto aqui, vou colocar só para fins ilustrativos aqui, tá? Vou colocar com fonte tamanho 12. Vou copiar esse formato aqui e vou colocar a fonte tamanho 12. Deixa eu tirar esse
tirar isso daqui, colocar espaçamento 1,5 para que vocês possam visualizar isso. Espaçamento 1,5, ó, sem nenhum tipo de espaçamento antes e depois. Então vejam, ó, vou colocar aqui que tem um recuo de 1,25. Essa citação aqui ela tem mais do que 3 linhas, então eu não poderia citar ela nesse formato aqui, sendo uma citação direta, então eu preciso fazer um recuo nela, conforme está apresentado aqui. Tá? Então aqui, ó, essa citação sendo direta, com mais do que 3 linhas, ela vai aparecer nesse formato, com um recuo de 4 centímetros, que é o que a ABNT, enfim, como regra, né, se tem o tamanho do recuo para esse tipo de citação aqui. Tá? Tamanho 10 da fonte, vejam aqui, espaçamento está simples e eu estou indicando aqui ó, o fulano, o ano e o número da página que eu tirei porque a minha citação é direta. Beleza? Bom, vamos imaginar agora no segundo exemplo, que eu estou pegando essa citação aqui de novo, mas eu só estou pegando um pedaço dela. Então eu não peguei ela inteira, eu só peguei desse ponto para frente, do comparando até o produto. Então, como ela tem até 3 linhas, essa citação direta vai ficar nesse formato aqui, ó, conforme o Atílio, 2019, página tal, daí está entre aspas, porque ela tem até 3 linhas. Ela está na mesma fonte 12 do texto, enfim, sem nenhuma grande dificuldade, certo? E pegando ainda o mesmo exemplo do Atílio, agora a gente vai imaginar que esse texto original aqui, você está fazendo uma leitura, uma adaptação para o seu trabalho, não está citando necessariamente nas palavras dele. Então, significa aqui que a citação não indica o número da página, só indica o ano do trabalho. Então, conforme esclarece o Atílio, nos anos tal, é nítida a desaceleração e a expansão do produto, ou de tal. Você está adaptando aquele texto para a realidade do seu trabalho. Então, a gente tem aqui basicamente as duas situações de citação direta e indireta, com recuo, nesse primeiro caso aqui por ser maior do que 3 linhas, aqui inferior a 3 linhas, e a citação nesse exemplo 3 indireta, beleza? Enfim, basicamente você tem que saber a respeito de citação, de como fazer, é isso, tá? Vejam que não tem nenhuma grande dificuldade, não é, né, nenhum bicho de 7 cabeças. Tamanho do resumo, também esse é um ponto importante, eu já falei disso no vídeo do resumo, então, enfim, só resgatando, né? De acordo com as normas brasileiras que tratam da formatação de trabalho científico, lá da ABNT, então a gente tem lá que os resumos de teses, dissertações e outros trabalhos de natureza científica têm entre 150 e 500 palavras, e resumos de artigos científicos têm de 100 a 250 palavras. Claro que isso daqui a gente eventualmente vê alguma revista ou outra com um tamanho diferente, inclusive no vídeo que eu tratei do resumo, eu mencionei que, olha, eu peguei a dimensão geral, tá? Então que os resumos lá eu disse que variavam de 100 a 500 palavras, porque estava abordando tanto esse resumo de revista quanto o resumo de teses, de TCC, de dissertações e tal. Então, pegando o ambiente, o tamanho total, de 100 a 500, mas existe essa divisão aqui, tá? Se bem que na prática, principalmente em relação às revistas, a gente eventualmente vê revistas que adotam outro critério, adotam eventualmente até 300 palavras, outras até 200, ou adotam um número de caracteres também. Enfim, né, isso aqui é o que está na BNT, também você tem que observar o que a sua instituição de ensino exige, mas como regra vai gravitar em torno disso daqui, certo? Então o tamanho do resumo, só reforçando, a gente tem um vídeo a respeito de resumo aí na série de Descomplica TCC. Aqui também já me encaminhando para o final, porque vejam pessoal, o que vocês precisam conhecer basicamente de formatação é isso aqui, ó. Você tendo isso aqui em mente, fonte 12, preferencialmente o Arial Times, espaçamento entre linhas 1,5, recuo de 1,25 na primeira linha, texto de quadros e tabelas fonte 10, isso aqui você resolveu 90% do problema de formatação do seu trabalho, tá? Agora, tem um ponto aqui que é interessante, que gera bastante dúvida, que diz respeito a como construir o sumário automático, tá? Então, eu vejo muita gente fazendo o sumário manual, fica aquela coisa feia e tal, então a gente vai ver aqui rapidinho que não tem
dificuldade nenhuma, tá? Então, ó, você vai ter como regra, né, claro, você pode ter mais sessões aqui, né, mas normalmente vai até a quarta, pelo menos os trabalhos, a maioria dos que eu corrijo, que eu vejo. Então, você tem a sessão primária, secundária, terciária e quaternária, né? Então, como que você vai construindo isso ao longo do trabalho? Sempre que você tem uma sessão primária, ela está em caixa alta e negrito. Se a tua sessão é secundária, né, um título secundário, ela está em caixa alta, mas sem negrito. Se ela é terciária, caixa baixa com negrito, e se ela tem, né, uma sessão quaternária aqui, ela é caixa baixa e sem negrito. Tá? Então, como regra, é isso. Bom, para a gente construir um sumário automático juntos, a gente vai imaginar aqui um TCC hipotético com essas seções aqui. Então, a gente tem introdução, revisão de literatura com essas subseções, metodologia, análise de resultados, considerações finais e referências. Então, se a gente for fazer o sumário da forma como está aqui, o Word não vai fazer nada. Por quê? Porque a gente não identificou quem é título 1, quem é título 2, quem é título 3 e título 4, conforme a gente acabou de conversar aqui. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é isso, identificar cada um desses títulos aqui. Então, ó, você vai selecionar a seção e vai clicar aqui, ó, título 1. Veja que a formatação que o Word deu bagunçou todo o seu texto, né? Por quê? Porque cada título desse tem uma formatação própria. Então, a gente tem que ajustar. Então, você vem aqui com o botão direito, modificar. Então, eu quero que essa fonte aqui ela seja uma fonte Times, que aqui está no texto todo, tamanho 12. Aqui, esse espaçamento aqui, ele é simples. Aqui eu quero espaçamento 1,5, perfeito. Esse aqui mesmo que eu quero. Deixa eu dar uma olhada na fonte aqui se tem mais alguma coisa. Times 12 em negrito, ele precisa ser em negrito porque é título 1. Vamos dar uma olhadinha também no parágrafo, se tem mais alguma coisa. Tudo zero, espaçamento 1,5, perfeito. Então aqui está ok, o nosso título 1 está feito. Agora, né, feito isso, basta eu clicar aqui, ó, selecionei o segundo, clico em título 1, ele já fica formatado do jeito que eu preciso. Agora eu tenho um título 2, que ele não está formatado ainda, eu vou clicar nele e vai bagunçar tudo, né? Ó, bagunçou tudo ali. Então, de novo, vem aqui, botão direito, modificar. Eu quero essa letra aqui em Times, tamanho 12, a cor preta, né, sempre automático, aqui espaçamento 1,5, vejamos, isso aqui eu também quero justificado. Deixa eu abrir aqui a fonte e o parágrafo para ver se tem mais algum detalhe para fazer. Aqui, ó, eu não pode ser negrito porque é seção 2, né, então aqui está ok, está certinho. Coisa. Ó, aqui, ó, isso aqui já está errado. Esse espaçamento não existe. Aqui é zero. Beleza? Espaçamento 1,5, perfeito. Ok, tudo certo. Então, ok. Então, veja, ele já ajustou aqui para o formato que eu dei. Esse aqui é uma seção terciária, então é um título 3. Então, você vai clicar nela. Ó, de novo, bagunçou tudo, né? Mesma coisa, botão direito, modificar. Então, eu quero isso aqui em Times, tamanho 12, com espaçamento 1,5. A cor disso, né, cor preta. Também eu quero justificado. Vamos aqui abrir a fonte que tem mais alguma coisa. Ó, eu preciso que isso seja em negrito, porque é a seção terciária. Tamanho 12, Times, aqui está tudo bem. Vamos ver se lá no parágrafo tem alguma coisa. Ó, esse antes aqui é 0 e aqui também é 0. Beleza? Ok, ok. Beleza? Então, os nossos antecedentes aqui, seção terciária, está ok. Essa é uma seção, né, quaternária, então a gente vai de novo aqui, ó, título 4. Vejam, de novo, bagunçou tudo, né? Mesma coisa, vai modificar. Eu quero essa fonte aqui em Times, tamanho 12, na cor preta, espaçamento 1,5. Vamos abrir aqui a fonte e ver se tem mais alguma coisa. Ó, eu não quero em itálico, eu quero normal, sem negrito, tamanho 12, tudo certo. Vamos ao parágrafo, ver se tem alguma coisa. Ó, esse 2 aqui também está errado, a gente deixa 0. Ok, e ok, beleza? Veja, ficou aqui bonitinho da maneira como está apresentado aqui, né, que eu falei para vocês que tem que seguir essa regra.
Agora já está tudo feito. Ó, esse aqui 2.2 é uma seção secundária, né? Então é um título 2 que já está formatado, basta clicar. Esse aqui é um título 3, basta indicar isso no Word. Esse aqui é um título 1. Esse aqui também é um título 1. Esse aqui também é um título 1. E essas referências também são título 1. Beleza? Então, agora a gente vai incluir o sumário. Beleza? Então, bom, vocês vão vir aqui em referências, sumário. Aqui no meu Word está demorando um pouquinho porque está gravando, mas ó, sumário automático. Clica no sumário automático. Ele já vai montar o sumário para você. Ah, mas aqui a fonte está diferente e tal. Tá, então a gente vai ajustar isso aqui, ó. Então eu quero uma fonte Times, tamanho 12. Aí você pode vir aqui, clicar no parágrafo para ajustar, ó, 0, 0. Daí, claro, vai depender aí das regras aí da sua instituição, mas esse espaçamento aqui pode ser um e-mail, pode ser simples, dependendo. Veja que aqui o Word ele já deixou esses, né, cada espaçamento aqui certinho, já deu um recuozinho em cada uma das seções. A única questão aqui que a gente tem que ver diz respeito à questão da quantidade de seções que ele está puxando. Aqui ele está puxando até o título 3, ó. Eu quero que ele puxe até o título 4. Ok, atualizando. Perfeito. Puxou. A gente tem uma seção 4 lá. A gente precisa arrumar essa fonte de novo. Então, a gente vem aqui em página inicial. Times 12. Aqui, essa fonte aqui também precisa ser modificada. 12. Essa fonte aqui é cor preta. Normalmente, isso aqui você pode fazer o seguinte também. Você pode deixar esse pedaço aqui, e normalmente em caixa alta, né? Então, ele normalmente vai estar assim. Ou você pode deixar fora da caixa. Pode excluir esse sumário aqui, por exemplo, tá? E você pode deixar o sumário escrito aqui, ó. Centralizado, dá um espaço. Tá? Aqui eu não vou deixar, não faz diferença, eu vou deixar dentro da caixa mesmo como estava, beleza? Mas é indiferente. Aqui, vejam, um outro detalhe também, o Word ele não pegou os negritos aqui no sumário, né? Então, a gente vai fazer manualmente, tá? Então, aqui, ó, tudo que é seção 1 está em negrito, não tá? Então, quando eu seleciono esse primeiro aqui, dou um negrito, ele já vai passar para todos os demais. Essa seção 2 é sem negrito. Essa seção 3 aqui, terciária, é com negrito. Seleciono tudo, dou um Ctrl N. Beleza? Ele já vai automaticamente passar para os demais. E o seção 4 é sem negrito. Tá? Então, ou seja, o seu sumário aqui automático está prontinho, sem necessidade de você ficar fazendo manual, enfim, né, tendo que ficar digitando isso aí, colocando esses pontinhos aí que dão um trabalho e fica bastante feio, tá? Então, a construção do sumário automático é simplesmente esse procedimento de identificar o que é título 1, o que é título 2, conforme a gente fez anteriormente. Beleza? Bom, moçada, então, em termos de metodologia do trabalho científico, é isso, não tem nada mais, enfim, que seja relevante que eu possa falar para vocês. O básico é isso. Cada instituição ela pode, né, cobrar, ter um grau de cobrança, uma exigência, uma formatação específica, mas, como regra, vai ficar muito em torno disso aqui que a gente conversou. De novo, a formatação do trabalho científico não pode constituir a etapa mais trabalhosa da construção do seu trabalho. Ela é uma questão procedimental, onde você tem que efetivamente focar sua energia na construção de um bom trabalho. A formatação é simples, são uma ou outra regrinha que você consegue fazer em um dia. Então, você não precisa se preocupar com aspectos aí de formatação de trabalho científico, porque é uma coisa acessória. Legal? Bom, então por esse vídeo é isso. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre formatação, deixa nos comentários, que eu tento responder assim que possível.
Peço que se inscrevam no canal, compartilhem com quem está fazendo TCC, quem está fazendo artigo, TCC de pós ou de graduação também. Enfim, compartilhem com quem está estudando de maneira geral. E é isso. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato aí pelos comentários. Valeu, moçada. Bons estudos. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.